Fala galera, beleza? Quadreiro velho, e o papo de hoje vai ser bem legal. Nós vamos falar sobre essa notícia super recente e o que ela pode significar para nós no Marvel MCU, que é a negociação de Keanu Reeves para uma possível entrada como um dos personagens do MCU. Bora lá! Cara, imagina, Keanu Reeves aos seus 54 anos entrando aí pra Marvel, velho. Assim, é um negócio muito legal, porque eu tento encaixar ele em algum lugar, à altura dele, porque eu acho que o Keanu Reeves não merecia ser simplesmente um personagem qualquer, só pra fazer uma ponta, uma participação. Eu ainda acho estranho, eu acho que o Gyllenhaal fazendo lá o mistério no filme do Homem-Aranha vai ser um negócio bem legal. O filme não estreou ainda, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas o filme não estreou ainda. Agora, ele é um cara, um ator que já conquistou alguns patamares que você acha estranho quando você vê ele sendo um antagonista. Eu acho que tem alguns atores que não se encaixam em certos universos e eu tenho medo do Gyllenhaal e tenho mais medo ainda pelo Keanu Reeves. Ou seja, uma parte de mim se empolga, porque eu sou fã do Keanu Reeves desde lá de trás, desde da época. Cara, eu não sei se você vai lembrar desse filme, mas eu lembro que foi um filme que marcou muito a minha geração, que chamava Point Break, em inglês, né? Isso eu fui descobrir agora depois de velho, mas eram os caçadores de aventura, né? Que passou no cinema em 91, aqui no Brasil demorou um pouco pra vir, eu fui assistir só na televisão ali por 94 talvez, quando veio a passar na TV, mas era um filme em que o Keanu Reeves ele era um detetive, né? Ele se inseriu, né? Ele era aqueles detetives policiais que entravam disfarçados, né? Dentro de uma gangue para tentar descobrir o que está acontecendo, e o vilão, né? O antagonista, digamos assim, Patrick Swayze, que fazia o líder aí de um grupo de bandidos, né? De ladrões. Eles roubavam bancos, eles se disfarçavam como os ex-presidentes. É um filme de aventura, de surf, aquela coisa da onda e tal. É um filme muito legal, com um final muito legal. Então eu acho que é um filme que foi o primeiro filme dele que me marcou. Não foi nem Bill e Ted. Bill e Ted é antes, ele fez o primeiro Bill e Ted antes disso, ele já fez uma porrada de filmes antes disso. Que no Reeves, cara, com 54 anos ele fez muita coisa, cara. O segundo ano de carreira dele ele fez 8 filmes, a maioria pra TV, mas era muita coisa. Então em 91 ele fez esse, né, o Caçador de Aventura, né, em Point Break, onde ele era o Johnny Utah. Depois ele participou de Drácula, de Bram Stoker, ele participou de Speed, com a velocidade máxima, em 94, ele participou de Johnny Mnemonic em 95, fazendo o próprio Johnny Mnemonic. E aí veio um dos filmes dele que eu mais gosto, e que foi um dos filmes que eu falei assim, agora eu sou fã de Keanu Reeves, que é Advogado do Diabo, né? Putz, cara, é onde ele faz aquele advogado que é um dos filhos do demônio, digamos assim, um dos filhos do diabo. Ele é tentado o filme inteiro e ele sempre cai na mesma armadilha, no mesmo pecado capital. Naquela época, inclusive, nesse ano 97, também saíam outros filmes ligados a essa temática de pecados, como Seven, por exemplo. E ele fez aquele advogado que caía aí nas artimanhas da vaidade. Cara, foi muito legal isso daí. Gostei muito. Foi ali que eu falei, cara, gosto desse ator. Mas foi em Matrix, em 99, que realmente meu mundo virou pra muita coisa. Matrix tem um símbolo muito especial na minha vida. É um filme que me trouxe muita coisa legal, me trouxe muitos pensamentos. Eu já estudava algumas coisas mais aprofundadas na época, algumas coisas ligadas à simbologia, daí veio Matrix, aquela porrada na minha cabeça, e que no Reeves, velho, aí acabou. Aí realmente se tornou um dos atores que eu mais gosto de todos os tempos. E logo depois, em seguida, um dos primeiros filmes que me marcou muito foi Constantine. Ele fez Constantine, que é um dos personagens que eu mais gosto. Eu gostava do Constantine e Hellblazer, mas fui gostar mais ainda quando ele participou de Monstro do Pântano, já na fase Alan Moore. E aí o Keanu Reeves vai lá e faz o Constantine, velho. São tantos personagens fortes e bons que pra ele entrar no MCU, que já é um universo tão estabelecido, eu acho que nunca vai ter um personagem que vai ser a altura dele. Por quê? Porque o Keanu Reeves definia os personagens que ele fazia. Então ele definiu todos eles, né? E não havia personagem antes dele, chegou o Keanu Reeves, ele foi, definiu aquele personagem. Então eu acho muito difícil ter algum personagem. Por quê? Porque tem que ser um personagem que não existe. Você pegar um personagem que já existe e colocar aqui no Reeves, nunca vai funcionar. Eu acho isso, tá? Isso é meu, tá? Mas ele vai fazer, pô, ele vai fazer bem os personagens que der pra ele. Principalmente se for personagem de ação. Tem mais essa característica forte de Keanu Reeves, esses personagens que têm grandes atitudes, tem muita movimentação de ação, seja arte marcial, seja essa parte de tiroteio, né, e tal. Pô, cara, John Wick, velho. Ele é John Wick. Velho, Keanu Reeves fez um John Wick que marcou, meu, sabe, pra mim não tem nem Chuck Norris mais. Chuck Norris era o cara da ação na época. E de repente chega o John Wick com
Keanu Reeves e você, meu, véi, caramba! E ele ainda fez 47 Ronin antes disso, né, cara, que tem aquela pegada oriental, uma parte filosófica super forte. E, cara, nota o seguinte, os melhores personagens que ele faz não tem muitas falas, o negócio dele é atitude. Eu acho que é isso que me preocupa um pouco. Então você tem que pensar em personagens que possam participar do universo Marvel e que não tenham falas, que não tenham aquela pegada filosófica, isso não combina com ele, não que ele não possa fazer, é que não combina muito com o ator, sabe? E ele já tem um estigma, mas você tá falando que o cara é limitado? Não é isso, cara. É que você já tem no teu inconsciente, um inconsciente coletivo da humanidade, já tem um tipo de personagem que funciona com ele. O meu medo é nunca o personagem, por melhor ator que ele seja, ficar à altura do que a gente já espera dele. Isso é um negócio muito difícil. Agora vamos começar a especular. Essa é a parte delícia desse vídeo. A maior especulação é dele fazer o papel do personagem chamado Druig, né, que é um dos Eternos no filme dos Eternos. Esse Druig, ele é um cara que é meio que um anti-herói, ele é um cara que meio que, embora ele seja dos Eternos e não dos Deviantes, que são os inimigos naturais dos Eternos, ele é um cara meio que do mal, assim. Então, estão falando que talvez seja ele. Eu fico pensando sobre isso, porque o Druig, ele é um cara que tem os poderes dos Eternos, então o lance de raio da mão e tal, não é muito o lance da luta, da arte marcial. Eu não sei se seria o personagem que eu... Cara, quem sou eu pra falar isso, mas que eu colocaria, assim, sabe? Eu acho que tem outros personagens, porque foi falado, né, o Kevin Feige já avisou que está há um tempo querendo dar um jeito de colocar Keanu Reeves na Marvel, colocar ele em algum filme, né? Só que ainda não acharam o personagem certo. Foi a mesma coisa com o Gyllenhaal. Estão falando com o Gyllenhaal há muito tempo, até que finalmente ele encaixou como mistério. Estão tentando encaixar algo, porque assim, não interessa o quê? Vamos trazer o Keanu Reeves. Daí eles estão tentando achar alguma coisa que encaixe Keanu Reeves. Eu acho que é estranho quando faz isso, sabe? Não sei. Tem esse Druig, que é o que está sendo aí mais especulado pela internetosfera aí. A nerdosfera tem falado bastante sobre isso, né? Eu não usaria isso não, mas eu tenho outras ideias aqui. Por exemplo, a internet também está falando muito dele ser o novo Gambit. Esse é um personagem que encaixa com ele, muito embora ele já tenha 54 anos e tal, ele já mostrou que ele está muito bem fisicamente, e lógico, obviamente, existem os dublês para isso. Mas eu consigo encaixar o rosto dele no rosto no Gambit, por exemplo, que é aquele rosto mais afilado e tal, e corte de cabelo é só mudar, a cor de cabelo você mexe, lente de contato você coloca, então eu acho que funciona. Mas eu não sei se talvez fosse a minha melhor escolha, né? Estão falando de Wolverine, por exemplo. Wolverine, eu tô torcendo pra agora que saiu o Hugh Jackman, eles coloquem um ator mais baixo, porque nos quadrinhos ele é um baixinho, né? Uma característica dos texugos, né? Dos Wolverines, digamos assim, é serem animais pequenos, mas muito matreiros, né? Muito violentos. E é essa característica emprestada dos animais pra fazer o personagem. Ele empresta isso. E aí você pega lá o Hugh Jackman enorme de alto, tiveram até que mexer um pouco nisso e mudar até a altura do Wolverine nos quadrinhos pra deixar ele um pouco mais alto. Coisa que eu não gosto. Eu não gosto quando uma mídia interfere na outra. Eu acho que a mídia original sempre tem que interferir em todas as outras, mas nunca a mídia que veio depois interfere na principal. Então a gente tá falando de uma possibilidade de Gambit, o Druig, o Wolverine. Outra que eu vi também hoje que eu falei, não sei, velho, Adam Warlock. Adam Warlock daria certo com ele? Daria. Só que o Adam Warlock fala muito, ele é muito filosófico. Quem leu os quadrinhos sabe que o Adam Warlock é um personagem que tem a parte de ação, tal, superpoderes, não sei o quê. E, meu, pintar o cara de dourado. Imagina o Keanu Reeves de cabelo dourado, velho. É um negócio meio estranho. Mas, tá, esse não é o problema. O problema é que eu acho que tem muita fala. Precisaria de uma interpretação que eu nunca vi o Keanu Reeves fazendo, e das poucas vezes que tentou eu acho que não ficou tão legal, então eu não acredito que um Adam Warlock encaixaria com ele. É claro que normalmente Hollywood não vê muito isso, né? Vê a possibilidade de as pessoas irem ao cinema ver algo, gastar mais dinheiro, assistir o filme porque tem um ator que as pessoas querem ver. Então eles às vezes fazem umas cagadas. Cara, a gente já cansou de ver isso. Já encaixou tanto ator que não era legal. Por isso que coisas que eu gosto na Marvel é quando eles não usam atores famosos pra fazer os personagens. Cara, se você parar pra pensar, hoje eles são famosos grandões, mas o Downey Jr., embora ele fosse muito famoso nos anos 90, ele teve uma carreira que ele sumiu, ele era um cara em baixa, botaram ele pra Homem de Ferro, ele definiu um Homem de Ferro. E aí funcionou, tanto que todo personagem que você vê ele fazendo depois disso, você não consegue desligar ele do Tony Stark, né? Tanto o Sherlock, até aquele filme bobinho que você passa na praia, lá, acho que é Trovão Tropical. Todos os filmes que ele fez depois disso, você não consegue desvincular a imagem do Tony Stark, do Downey Jr. Ele definiu o cara, Chris Hemsworth, quem que ele era antes, ator de comedinha romântica e tal, não sei o que lá. Ele é um puta ator de comédia. Você vai assistir Man in Black, você enxerga o Thor, velho, é complicado. Ainda mais que ele tá junto com a Valkyria, né? O Man in Black International, que inclusive eu já assisti, não fiz vídeo dele ainda, tá? Nem sei se eu vou fazer. Mas é um filme muito melhor, por exemplo, que Fênix Negra. Chris Evans, mesma coisa, já fez o Tocha Humana antes, fez umas coisinhas, mas nada que deu destaque que ele definiu com o Capitão América. Todos esses caras, tirando um ou outro, o Cumberbatch, por exemplo, que já era definido pra caramba antes, e um ou outro ator que veio pra fazer um coadjuvante, nenhum ali era grande o suficiente pra falar assim, cara, eu vou ao cinema pra ver o filme porque esse cara tá interpretando esse personagem. E Keanu Reeves vai causar isso.
Então essa é uma das preocupações que eu tenho. Agora, por exemplo, de vilão, eu gostaria de ver ele como Taskmaster, por exemplo. Eu acho que tem a ver. O Taskmaster, né, que é o treinador no universo Marvel, ele é um cara que tem artes marciais, que atira, que luta, que tem um pensamento. Eu acho que encaixa, Você põe o visual nele, o Keanu Reeves consegue ser, por exemplo, o Taskmaster. Eu acho que podia ter isso, eu acho que ia ser muito mais legal. Numa saga de Homem-Aranha, por exemplo, o Kane vai fazer a saga do Homem-Aranha e coloca ele como Kane, por exemplo. O Kane, tudo bem, é um clone geneticamente mal feito, né, um clone podre, do Peter Parker, então ele teria que ter a aparência do Peter Parker. No caso do Kane, não necessariamente, ele pode ser um Peter Parker que deu errado, mas ele tem a postura, ele tem o rosto, ele tem o que funciona, ele tem a parte marcial, ele tem a movimentação, funciona, não é um cara que fala muito, é um cara que fala pouco. Gosto, por exemplo, de pensar nele como o Morbius, o vilão. Pô, cara, imagina, ele já tem, com esse visual que ele tá agora, John Wick, aquele cabelão, aquele nariz estranho que ele tem, dá um visual nele meio branco ali e tal, ele pode fazer Michael Morbius, eu acho que seria também um bom vilão de Homem-Aranha. De super-herói também penso, por exemplo, no Cavaleiro da Lua. Cara, Cavaleiro da Lua ia encaixar muito bem com ele. Imagina um filme solo do Cavaleiro da Lua com o Keanu Reeves. Aí eu já aceito. Eu acho melhor do que Motoqueiro Fantasma. Especularam na internet ele sendo o novo Motoqueiro Fantasma. Cara, não funciona. Motoqueiro Fantasma tem que ser um cara que ninguém conhece. Tem que ser um total desconhecido. Funcionou no Agentes da S.H.I.E.L.D., era um cara que a gente não conhecia, deu certo lá, encaixou. Eu acho que tem alguns personagens, algumas coisas que funcionam em série, algumas coisas que funcionam em filme. Por exemplo, eu não acredito em Quarteto Fantástico no cinema. Eu acredito em Quarteto Fantástico como um seriado de alto custo, de que seja investido um bom dinheiro. Aí eu acho que funciona. Se você fizesse uma minissérie, com 8 episódios ou com 6 episódios, mas top, de 1 hora, que nem Chernobyl, com o mesmo nível de investimento, qualidade e trabalho, eu acho que Quarteto Fantástico funcionaria, né? Então eu penso dessa forma. Acho que Cavaleiro da Lua é um filme que funciona, é um personagem que funciona no cinema. Da série, até daria, mas ele funciona no cinema porque ele tem uma boa história, uma única, grande, boa história, coesa, e dá pra você trabalhar a origem sem necessariamente focar pesado num fazer um filme de origem. Eu acho que dá pra você ter um resumo de origem e depois já é um filme. Se fosse pensar nos mutantes, por exemplo, colocando ele num filme dos X-Men, eu já colocaria ele, por exemplo, como Bishop. Eu acho que funciona ele como Bishop, só você dar uma carga ali de musculação no cara, deixar ele maiorzão e tal, você consegue deixar ele com a cara do Bishop, e a mesma coisa, os elementos que precisam estão lá. O Bishop não é um cara que fala demais, ele é um cara de ação, é um cara de atitude, é um cara que faz e acontece. Eu consigo ver ele, por exemplo, nesse papel. De repente, cara, forçando um pouco a barra, até como Nova. Não sei, até como Nova. Mas de tudo isso que eu te falei, eu ainda gosto mais dele como Taskmaster. Eu gostaria muito de ver, eu acho que seria mais legal. Então eu não acho que... Cara, eu posso estar errado, espero estar errado, quero estar errado, mas eu acho que ele precisa de algo à altura dele. Eu acho que não dá pra você botar ele ali só pra vender ingresso. Eu acho que é desperdício dele. É você fazer um ator que é muito bom, fazer algo que tá muito pouco perto do tamanho que ele pode se tornar. É isso que me incomoda um pouco. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai ver do Keanu Reeves na Marvel, por exemplo, a gente vai pensar assim, cara, que legal, Keanu Reeves, pô, ele fez muito bem o papel, tá. Mas não é a mesma coisa que você pegar um desconhecido, porque sempre vai ser ele, nunca vai ser o personagem. Qualquer personagem que ele faça vai marcar o Keanu Reeves, não vai marcar o personagem, porque ele já tem um passado muito forte, ele já foi Constantine, ele definiu Constantine, ele foi Matrix, ele foi o Neo, velho. Caramba, né? Ele já fez papéis que foram muito decisivos, e John Wick, velho. Ele é John Wick. E você, qual é a sua especulação? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Cara, coloca aí. O que você tá achando aqui no Reeves da Marvel? Encaixa, não encaixa? Qual o papel que você gostaria de ver? O papo continua legal aqui nos comentários. E se você chegou aqui agora, curta esse vídeo. Se você já vem aqui há muito tempo, curta esse vídeo. E se inscreva no canal, liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui e receber notificações do YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!